entrar no meu Face aqui também, está dizendo que nós estamos online, aí eu vou conferir, aí você confere aí no seu. Aqui já apareceu para mim, apareceu para a Rose, né, que está no celular dela, dizendo que Tony está online. Isso, eu já estou vendo, já tem 2 pessoas assistindo. Já Deixa eu baixar aí? Já apareceu aqui. Isso. Tem 3 pessoas nos assistindo aqui no Facebook. Já tem 2 pessoas assistindo. Isso. 5 pessoas. 2 curtidas. Isso. Tem 3 pessoas nos assistindo aqui no Facebook. Minha voz está saindo aí, Tony? Tá, perfeita. Tá um pouquinho de eco no seu aí. 2 curtidas. Tem 3 pessoas assistindo aqui no Facebook. Minha voz está saindo aí, Tony? Tá, perfeita. Dá um pouquinho de eco no seu aí. 2 curtidas. Vamos lá? A paz do Senhor. Meu Deus do céu. Você está me ouvindo, Alex? Estou. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo. O assunto é a igreja após pandemia. O que a igreja brasileira pode esperar de uma pandemia que fechou até onde eu sei, pela primeira vez na história, acontece algo como esse no Brasil, de uma enfermidade, uma doença, um vírus, ou até mesmo nem rumores de guerra. A gente teve uma paralisação dentro das igrejas, as igrejas deixaram de fazer os seus cultos, seja ela evangélicas ou católicas, fechou. E não só os templos evangélicos, católicos, mas os templos da Umbanda, enfim, todos os meios religiosos, que podemos dizer assim, né, de meios religiosos, das suas crenças aqui no Brasil, pela primeira vez foi interrompida, né? Sim. Eu creio que essa é a primeira vez. E aí a pergunta, como é a primeira vez, como que a igreja vai se portar diante desse fato a partir de hoje? O que vai acontecer quando eu disser o governador, junto com o presidente, com os nossos prefeitos, eles afirmarem que está liberado, que a gente pode voltar a cultuar, está de novo aglomerado, junto e misturado. O que esperar, Alex? Pai do Senhor a todos que estão aí com a gente, né? Agradecer por esse momento aí de reflexão que nós teremos. Esse momento, como você falou, é um momento ímpar da história da igreja aqui no Brasil, né? Fechar todas as igrejas e
o momento em que todos agora cultuar em suas casas, né? Não sabemos quando voltará os cultos presenciais, né? Não sabemos quando vai acabar esse momento de ficar em casa e depois voltar cada um para suas igrejas, né? E o que esperar agora tem dois lados aí, né? Podemos esperar. Talvez aqueles que anseiam voltar logo, e tem o outro lado, né? Talvez aqueles que aproveitaram esse momento aí para tirar uma folga da igreja, né? Então tem os dois lados aí, né? Quem está ansioso para voltar e quem está satisfeito em ficar em casa, né? Eu concordo. É bem pertinente. E eu quero já deixar aqui, não é o nosso assunto, o assunto não é esse, mas eu vi hoje, já tinha circulado um vídeo como esse, e eu só nunca parei para ver. Eu estava falando de ficar em casa. Eu estava vendo um vídeo de uma moça que estava fazendo como nós estamos fazendo aqui, em 4 pessoas, e ela diz que o seu marido bateu nela. E a amiga percebe pela live e chama a polícia, né? E, por incrível que pareça, o pastor Josué, que é um ícone aqui sobre família, ele diz que o divórcio aumentou nesses países que fizeram o fechamento, né, total em casa. Eles fecharam as igrejas, os maridos foram para casa, as empresas fechadas, e houve muito divórcio. Violência está sendo mostrada todo dia, que já aumentou 50%, em alguns estados 70% de violência contra a mulher por estar em casa. Ou seja, as pessoas estavam acostumadas a ir para o templo, ou ir para os bares, ou ir para o futebol, e agora não tem para onde ir, não sabe viver mais a dois, ou em família. Olha só como aonde a gente chega de conviver. O convívio não é mais, como dizia um pastor amigo meu, não é mais salutar entre os membros da própria família, Alex. Sim, eu cheguei a ver algumas coisas também a esse respeito, Tony, de que, infelizmente, algumas pessoas vieram a separar-se, né, devido ao convívio, né? É até estranho falar isso, né? Porque quando você casa para conviver com uma pessoa. Mas aí, dentro de ficar em casa com a pessoa que você escolheu viver, acaba gerando conflitos e causando até separações, como tem acontecido aí. E não somente isso, Tony, das separações, eu vi uma reportagem um tempo atrás, aí, não faz tanto tempo, que tem crescido também o número de assinantes de sites pornográficos nesse período. Pessoas estão ficando em casa e estão aproveitando, né? Vamos, se é que pode dizer assim, esse tempo em casa para se prostituir virtualmente. E, infelizmente, isso também acaba gerando uma situação ruim, no caso, para quem é casado, né? E quem vai aguentar uma situação dessa, né? Então, não tem muito como esconder do parceiro ou da parceira aquilo que está fazendo agora. Estão trancados dentro de casa e gerando cada vez mais conflitos, mais atritos e, infelizmente, aquilo que era para ser uma bênção no casamento, na vida de muitos, né, que se unem, como eu falei, se unem para viver juntos, mas quando se estão muito tempo juntos, não conseguem ficar juntos. Até parece até uma coisa meio estranha de dizer. Não, mas é verdade. O assunto não é esse, mas é porque é notório, né? Porque eu abordei esse assunto, comecei com esse aqui, porque vai envolver a igreja.
porque isso aqui não só tem pessoas que não são evangélicas, são crentes. Eu estou falando do pastor Josué, como eu falei para você, o mentor sobre casamentos, e ele está dizendo que dentro da igreja, as pessoas que o procuram para participar do SOS Casamento, ele diz que as pessoas estão divorciadas porque não estão conseguindo viver juntas. Então, eu estou falando de problema da igreja. O assunto é pós-pandemia. Então, eu fico imaginando, começando por aí, de dentro da família. Aí, o que a igreja vai fazer pós-pandemia para fazer as pessoas conviverem novamente? Como é que será o convívio dessas pessoas após a pandemia? É o texto que você passou para mim no WhatsApp de Lucas 14. Isso. Eu estava lendo ele, e você vê que o pessoal dava muita desculpa, né, quando foi chamado para o banquete. Na hora que chegou o dia do banquete, eles começaram a arrumar desculpas. E eu estava trazendo isso também para o tema de pós-pandemia, né? Será que todo mundo vai querer voltar? Ou vai ter desculpas para não voltar? Tava tão bom online, tava tão bom cada um na sua casa, assistindo o culto em casa, sem ninguém para encher a paciência, né? Então, levando por esse lado aí do texto, também tem essa questão. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, da Cláudia, e falei, a gente conversando sobre esse tema, né? Sobre o que a gente ia conversar aqui, então comecei a conversar com ela sobre esse tema, e ela falou essa questão aí, de quando voltar, quando acabar, estiver liberado, ser totalmente liberado, sem máscara, todo mundo poder ir, pessoal de risco poder ir, todo mundo estiver liberado, será que todo mundo vai voltar? Aí os pastores vão ter essa dor de cabeça também, né? A pastoral em si vai ter também essa dor de cabeça. Quem voltou, quem vai querer voltar, quem não vai voltar, quem vai continuar online. Então, é uma questão para se pensar também, né, nessa questão de pós-pandemia. Então, pós-pandemia, a gente pode dizer que a estratégia maior da igreja, lógico, uma estratégia perigosa. Aqui a gente está conversando para trocar ideia a respeito. Então, as igrejas, que vamos falar da nossa, né? E aí fica mais fácil para a gente falar da igreja dos outros. A DAI e a Deinamar. Qual seria, eu vejo, Alex, a estratégia? Que, ao voltar todo mundo ao culto, a igreja, para tentar trazer de volta os seus membros, não realizar cultos online. Pelo menos por um período. Para que as pessoas acordem e percebam que agora o online é somente um complemento para atingir aqueles que não podem. Mas precisamos estar juntos. Então, é uma visão minha, que eu acho que tanto a DAI quanto a Deinamar deveria cessar os seus cultos online para trazer esse povo de volta para, vamos dizer assim, entre aspas, algo parentes, pressionar esse pessoal a não ficar em casa. Na questão, eu vou falar da ADAI. Certo. Em janeiro, se eu não me engano, se não me falha a memória, em janeiro nós tivemos a apresentação de um projeto da igreja online, lá na ADAI. Foi apresentada para toda a igreja online, que seria inaugurada, a igreja online seria inaugurada em abril. Desse ano. Esse ano. Foi apresentado esse ano, em janeiro desse ano, o projeto. Para inaugurar em abril. Para inaugurar em abril a igreja online. O que seria a igreja online? Já tinha um pastor, junto com a sua esposa, responsável por esse trabalho. Aquelas pessoas que estão fora do país,
como tem pessoas da DAI que estão lá na Itália, em outros países, e até mesmo quem não tinha igreja poderia ser membro da DAI online. Seria uma igreja. Então, a DAI, hoje, ela tem cinco igrejas. Né? A do Ipiranga, que é a sede. Ela tem a de São Bernardo, que é onde eu congrego. Tem em Colorado, em Santos e a online. São 5 igrejas, contando a online. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando acabar, a igreja online já inaugurou da DAI. Então, ela vai continuar. Entendi. Então, a igreja online, na verdade, ela teve que correr e se especializar para continuar, para adiantar o processo. Foi isso que aconteceu com a igreja online da DAI. Então, mas eu acredito no seguinte: a gente tem algumas facilidades no online, mas nem todos entram online. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho a pastora Aline, lá da minha igreja, ela contou uma vez, esses dias, numa reunião pastoral que a gente teve, que a avó dela não tem culto, não assiste culto porque não tem acesso a tecnologia, ela não tem esse acesso à tecnologia, então ela está sem culto esse tempo. Esse culto online, não? Então, algumas pessoas que não têm esse acesso, elas estão sem culto. Fazem o culto doméstico entre eles, mas um culto com os pastores da sua igreja, elas não estão conseguindo entrar. Não sei como isso está acontecendo no Inamar. Não entendi. Eu estou vendo já aqui, ó, que coisa boa. Irmãos, você que está nos ouvindo, pode participar, pode mandar aí pergunta no chat, pode fazer feita a Cláudia, aí do nosso amigo querido presbítero Alex. Ela colocou algo aqui que eu entendi a pergunta da Cláudia. Eu sei que já existiam as igrejas online, mas o que eu estou querendo me referir é aquelas que criaram só por esse motivo, né? Não aquelas que já tinham o projeto. Eu estava até falando para o Éder, eu mandei um link para ele, do filho do... Eu sempre esqueço o nome dele, gente. É Cachito Luna, se eu não me engano. Da Guatemala, da Casa de Amor, uma coisa assim. Eu sei que é da Guatemala. Eles também têm igreja online. E o sistema dele, Alex, é sensacional. Se você estiver no chat, igual a gente está aqui hoje agora, com o Luciano e a Cláudia, se você mencionar algo que você, vamos dizer assim, está com depressão, eles têm um algoritmo que consegue tirar você do chat que está aqui e já levar para uma pessoa para falar com você, para não falar com você em público. É sensacional. Eu sou a favor de tecnologia, tanto que a minha ideia de estar aqui a gente falando. Mas o meu medo, respondendo a Cláudia e os que estão aí, é que essas pessoas fiquem acostumadas só com online. Não queiram mais o calor humano, o tocar, o que Jesus fez, andar na multidão e perguntou, quem me tocou, irmão? Jesus hoje ia ficar triste. Suposição, tá, irmão? Ia ficar triste, ninguém me toca, estou andando sozinho na rua, né? Porque onde Jesus passava tinha aglomeração. Então Jesus mostra o povo, mostra o estar junto. Mas eu entendo que hoje tem muitas igrejas que já tinham esse trabalho, feito esse rapaz. Depois eu te mando o link. É sensacional o projeto deles. Já existe porque a igreja dele é uma mega igreja da Guatemala e eles não tinham como alcançar todo mundo. Então criou a igreja online para alcançar outras pessoas e poder cuidar daquelas que não iam para a igreja. Você está falando de aí, eu posso falar nome porque não é nada que vai constranger ninguém. Eu tenho visto e eu fiquei muito feliz como a Aline da Zinha. A Zinha não entra no culto, mas quando a Aline entra, eu vejo que a Zinha e o irmão Zé estão presentes. A Débora com a avó dela, qual é o nome dela? Luísa, eu não lembro o nome da mãe da avó da Débora. Mas você vê, quando a Débora abre um pouquinho a câmera, ela está lá escutando. Então, o que você está falando que tem uma pessoa aí que não tem acesso à tecnologia, aí faltava os parentes poder fazer essas pessoas assistirem o culto online.
para ela estar ali. Então, eu estava falando para minha esposa, eu fico muito feliz de poder ver pessoas que a gente jamais imaginaria, pela idade, poder assistir ao culto online. E é o que precisa. Só que a igreja física, ela, na minha opinião, e aqui eu estou para você divergir, pode divergir, a minha opinião, se as igrejas ela não tomar o cuidado com os cultos online, elas vão padecer, vão perecer, vão pagar um alto preço, porque eu não acredito, já vou dar uma deixa, não é, eu vou chegar nos versículos, a igreja ela vai perder de 50% a 60% dos seus membros. Essa é a minha opinião. Então, como eu falei antes, Tony, da questão daqueles que aproveitaram a deixa de estar em casa, de não ter aquele, vamos dizer assim, trabalho de ir para a igreja. É porque a gente sabe, a gente não é novo convertido. Assim. A gente sabe que tem muita gente que vai para a igreja porque tem amigos que vão rever lá. Tem uns que vão porque tem que fazer aquela obrigação de domingo estar na igreja. Tem que pagar como que eu posso dizer? Tem que fazer aquele ritual de o domingo eu estar na igreja tal hora. Mas não é aquela questão do salmista. Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então, nessa questão eu concordo com você também. Tem aqueles que vão demorar um pouco mais para voltar, porque vão se acomodou a ficar no seu sofá assistindo o culto. E se a palavra não tiver boa, se o culto não tiver bom, eu tiro. Na igreja, não. Na igreja, se não tiver bom, eu tenho que estar ouvindo lá. Se não me agradar, eu online, se não estiver agradando, eu vou lá e mudo. Eu busco outro culto. Busco outra coisa que me traga a satisfação do meu eu. Eu espero muito, de verdade, que algumas pessoas às vezes não entendem o que a Bíblia nos ensina. Porque o que pode até acontecer, que o que está acontecendo hoje é novo para nós. É novo. Mas a gente tem fato em proporções diferentes na Bíblia, que foi os textos que eu mandei para a gente conversar aqui, porque a gente é crente, tem que ter Bíblia, né? Crente sem Bíblia aí não é crente. Né? Então, esse fato novo é para a igreja brasileira, mas a gente tem a história de Israel, a história da igreja, acontecimentos parecidos que a gente pode aprender, ter a lição de como projetar a igreja que vai acontecer. Por exemplo, a gente tem o povo que foi cativo para a Babilônia e que lá podia adorar não só Deus, mas a outros deuses. Sim. É o que você está dizendo. Você está em casa, você é crente, você assiste a live de sua igreja, o show da Rose Nascimento, que eu vi, você mandou. Recomendo Matos Nascimento, o Negão Abençoado, também é bom, viu? Pernambucano. Aí, só que se não tiver bom, do jeito que você gosta, aí você muda. E esse Exatamente. Mudar vai acontecer um senso crítico muito grande na igreja. Porque a hora que você chegar, você vai assim, será que eu vou conseguir pegar meu celular e tirar esse pastor porque eu não estou gostando dele, que ele está pregando? Será que eu vou tirar o cantor porque eu não gostei dessa música? A gente vai ter que reaprender a estar no culto e adorar a Deus na sua santidade com aquele povo, com as indiferenças, com contar uma música que a gente não conhece, que a gente não gosta, uma palavra que vai muitas vezes confrontar, ou até mesmo vai falar uma palavra e dizer assim, eu já vi palavra melhor. O povo vai ser chocado pela sua volta, porque não vai ter opção, feito eu estou aqui, de muitos que estão aqui no Face, pode sair dessa live e entrar em outra, porque não está gostando do que está ouvindo. Na igreja, não. É onde eu vejo o sofrimento da igreja. Não sei se você conhece
podcast. Não sei se você gosta de podcast. Eu gosto de ouvir Sim. Eu gosto de ouvir o podcast do Bibotalk. Já ouviu? Não, não conheço. Depois eu te mando uns. É um canal só sobre teologia. E essa semana eu ouvi um podcast deles que era sobre um rapaz da Missões, como que é? Portas Abertas. Da Portas Abertas. E ele falando dos países que não deixam Bíblia entrar, que os crentes não podem se identificar como crentes. E isso é pessoas que ele mostrou dados de pessoas que já morreram, dados retirados do ano passado, não é coisa de muito tempo atrás, não, é dados desde o ano passado, são recentes. Muitas pessoas que morreram só porque eram cristãos. Estamos nesse tempo aqui que nós estamos vivendo. Né? Então, essa questão de você viver no conforto do seu lar e escutar o que você quer, é porque nós estamos num país livre, laico, e que podemos escolher, podemos falar que somos cristãos, podemos falar do nosso Deus tranquilamente, mas mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo hoje de liberdade religiosa aqui no Brasil, existem pessoas que estão morrendo por causa do evangelho só porque servem a Cristo. Então, às vezes a gente fala assim, mas tem que ir para a igreja, mas tem pessoas que estão morrendo por causa do evangelho. Então, qual é o evangelho que nós estamos querendo viver? O evangelho que nos traga conforto ou que nos tire da nossa zona de conforto? Então, a gente tem que decidir qual é o evangelho que a gente quer. Se é o evangelho que a gente escolhe qual é a forma que a gente vai viver, ou que o evangelho é que tem que decidir como nós devemos viver. Então, o evangelho que eu conheço na Bíblia é ele quem decide o nosso modo de viver, e não nós que decidimos o que temos que fazer. Porque Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, a minha vontade, essa questão do conforto que a gente está falando aqui, do online, de assistir em casa, bonitinho, gostosinho, né? Mas o evangelho tem que nos tirar da zona de conforto. Né? O meu pastor, o pastor Rodrigo Soeiro, que é o pastor presidente da ADAI, ele sempre fala que esse pode ser o pior momento da igreja, tá? O pior momento do mundo, melhor dizendo. Ele fala, esse pode ser o pior momento do mundo, mas é o melhor momento da igreja. É o momento da igreja liderar. Não é o momento da igreja se acovardar, mas é o momento da igreja liderar em meio à crise. Ele sempre fala isso nas pregações dele. O Flávio, ele tá. O Flávio, nosso amigo, agora ele era herege acadêmico, né? Não sei se você sabe. Estou sabendo, não. Agora está fazendo faculdade. Lá, agora ele disse que para ser herege, se não for acadêmico, não serve. Abração, Flávio. Tiago Cristo. Ele está falando aqui algo bem interessante aqui na conversa. É porque você não consegue ver e eu consigo ler o que o pessoal está mandando. Então vai mandando aí. Tem gente concordando comigo. Eu não estou vendo. Daí está concordando comigo. Mas você não vale. Você é meu irmão em Cristo. Você é meu irmão quase de carne. Tá? Eu concordo com você também. O Flávio está falando algo bem interessante. O que você comentou tem muito a ver com o que o Flávio está falando. Você já ouviu muito isso. Que o irmão não está gostando da pregação, ele vai para outra igreja. Ele visita outra igreja. Isso aí é visitando igreja, aquele que não parava em igreja. Agora só mudou o meio, né? Que agora fica mais fácil de você mudar de igreja, porque agora é online. Agora mas o Flávio tem razão. Isso, tá vendo? A possibilidade que temos de visitar. Mas esse visitar, o camarada já passou por diversas igrejas e vai visitando outras igrejas. E aí você pergunta para ele quem é o seu pastor. Ele vai dizer, eu não tenho pastor. Né? Porque ele não sabe quem é o pastor dele, né? Mas é bem isso. Hoje a gente tem a possibilidade. Eu
sou apaixonado por tecnologia, gosto, tanto que teve essa ideia, você aceitou de pronto, mas a igreja ela vai sofrer um, um baque humano muito grande. Deus está no controle, e isso aí não é profecia, isso aí é Bíblia, não profecia minha, mas profecia bíblica, que a Bíblia diz que Deus vai chacoalhar e vai balançar, ou, como eu quero dizer, é a hora, Alex. Essa pandemia que a gente falou na primeira lá, que as pessoas não tiveram acesso, que foi lá no Instagram e ela acabou caindo, sai com o tempo, diferente do Face, é o tempo que vai separar o trigo do joio. Olha só, antes do arrebatamento, Deus está fazendo uma pré-separação do trigo e do joio. Porque eu fui estudar um pouquinho sobre o trigo e o joio, diz o texto que os dois crescem juntos, se parecem, e o joio é um aproveitador que se enrama na semente do trigo, que você não pode arrancar, porque se arrancar, fere o trigo. Agora, olha o que essa pandemia causou. Automaticamente, o trigo teve que se separar do joio, porque a gente não pode estar junto. Ó! E o trigo separado serve para alguma coisa, mas o joio separado do trigo só serve para ser queimado. Virou pentecostal. Fica quieto, reformado aí, viu, por favor. Mas até o joio junto com o trigo, né, até meu pastor lá de São Bernardo, ele pregou isso uma vez, que o joio junto com o trigo, a raiz ruim do joio, ela fortalece o trigo se crescer junto. Sabia disso aí? Ela fortalece. Sim. Fortalece. Então, até o joio crescendo junto com o trigo é bom para o trigo. O trigo se torna mais forte. Vai sugando os nutrientes. Isso. O trigo, ele precisa. Em outras palavras, os crentes bons precisam dos crentes ruins junto, para se fortalecer. Sabe por quê? Aí a gente. Vá. Sabe por não, quê? porque eu quero falar só um texto de 1 Coríntios, que da ceia, que a gente às vezes ignora. Ignora não, a gente resume. A gente pega parte da ceia, só que Paulo fala, né? Esperar um pelos outros, examina os homens. Só que Paulo, nesse mesmo capítulo, ele diz, é bom que tenha entre vocês o trigo, aliás, o joio. É bom que tenha entre vocês os falsos. É bom que tenha entre vocês aqueles que fingem ser e não são. É bom. Para que o justo, só esse texto. E o texto diz para se que manifeste. O justo se manifeste. Se manifeste. Mas eu consegui ver algumas coisas aqui eu entrei no seu Face aqui. Eu consegui ver algumas coisas que o pessoal escreveram aqui. A sua esposa colocou conseguiu? Aqui, a sua esposa colocou aqui que o povo vai estar sedento de voltar. E o Salmo 126, eu acredito que os verdadeiros, quem gosta mesmo, quem é crente, vão estar que nem o Salmo 126 diz aqui, ó. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que está chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Acredito que aqueles que desejam mesmo estar em comunhão com os irmãos, eles não veem a hora de estar junto na igreja, fisicamente, abraçar. Sim. Não, mas eu acredito que eu não sou do contra, eu acredito que o povo tem é que isso não precisava falar, tanto que eu não vou nem falar quem, mas a nossa igreja tem um grupo que hora da meia-noite é 1h da manhã, Alex. Tem um povo que não está acomodado.
Da meia-noite, da meia-noite a 1 hora da manhã, a gente tá orando. A gente, ó, já falei que ele faz parte, mas assim, porque tem gente que quer orar, mas isso que eu tô falando para você, tem gente que tá querendo orar. A gente faz o quê? A gente desliga as câmeras, deixa só o áudio, e tem você orando da sua casa, eu orando da minha, o irmão na outra, o outro irmão na outra, e a gente tem gente que está querendo e tá junto para orar. E a gente tá vendo, eu digo porque eu tô vendo isso dentro da minha igreja. Tem gente que está fazendo mesmo culto, está fazendo oração da madrugada que ninguém sabe, mas os cultos, as orações estão sendo feitas nas madrugadas. Sabe o que é interessante nisso aí, Tony? O que eu vejo também, né, nessa questão aí, é que aquela questão de ganhar destaque, holoforte, cai por terra agora, né? Agora, ou você faz porque quer ter intimidade com o Senhor, ou não faz. Eita, é forte! Agora, é a questão da leitura bíblica, a questão da oração. Ou você faz agora porque quer se aproximar do Senhor, ou não faz. Não tem o pastor ver mais, agora o irmão vê que você está na oração, o irmão vê que você está na escola dominical. Não tem mais para mostrar para ninguém agora. Agora é você e Deus. Não tem. Vamos lá, vamos entrar nos textos para a gente colocar fogo um pouquinho aqui? Eu estou com frio. Vamos colocar? Vai começar por qual? Eu vou começar. Vamos por Ageu. Ageu, capítulo 1. Os irmãos aí que estiver em casa, abra sua Bíblia aí no livro de Ageu. Ageu é um livro pequenininho, só tem 2 capítulos, mas os seus primeiros versículos, eu acho que até o versículo 6, 7, é o suficiente. Você está com ele aí também? Abri aqui. Isso. Ó, o versículo 2, porque o versículo 1 está falando só do rei Dário, o seu tempo de reinado, quem era o sumo sacerdote, mas o versículo 2, aonde começa, né? Assim, irmãos, eu estou olhando ali por causa da Bíblia, tá? Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, ou estucadas, depende da sua tradução, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Aí ele começa a trazer algo para o ensinamento, por que não está tendo prosperidade no todo. Semeais muito e recolhei pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe em um saco furado. Mas os versículos aqui meu amigo Alex, você que é o doutor da sala, que Deus estava dizendo, o povo desprezou a minha casa para cuidar da sua. A gente tava, na verdade você chegou a comentar aí, né, da Babilônia, do cativeiro, que o povo ficou no cativeiro, e o povo passou 70 anos cativo na Babilônia, e eles voltam para sua terra. E esse texto aqui é depois que eles voltam na Babilônia. Depois que eles passam 70 anos numa terra estranha, sem templo, e lá eles até constroem as sinagogas, é lá que começam as sinagogas, os estudiosos dizem que é lá na Babilônia, perdão, que começam as primeiras sinagogas, porque eles não tinham o templo, né? O templo, eles não estavam em Jerusalém, o templo tinha sido destruído, e agora eles voltam. Eles voltam com a missão de reconstruir o templo. A missão deles era reconstruir o templo. Só que aí, se a gente for lá para Esdras, a gente vai ver que eles começam a reconstruir o templo
E quando eles lançam o alicerce, quando eles constroem o alicerce, eles lembram do templo antigo e falam assim, mas esse templo é muito menor que o de antes. E eles começam a ficar tristes com o templo que está sendo construído e param a obra. Eles desistem de continuar fazendo a obra. Aí Deus manda Ageu lá. Deus manda Ageu, aí entra esse texto aí. O povo abandona a obra, eles tinham voltado para construir o templo, eles abandonam a obra da construção do templo e vão cuidar dos seus afazeres, vão cuidar das suas casas. E abandonam, aí Deus tem que mandar um profeta lá falar com eles e falar assim, ei, tá certo isso aí que vocês estão fazendo? Vocês deixaram a minha obra lá parada e a casa de vocês estão bonita. A casa de vocês estão no fino acabamento, né? Vocês não percebem que tudo que vocês fazem não está dando certo? Vocês não percebem que vocês escolhem muito e comem pouco? Vocês não percebem que não tá rendendo as coisas? Né? Então, Deus precisou alertar o povo. E trazendo para o nosso tema aqui, da pós-pandemia, até encaixa bem, né? A gente tá vivendo o cativeiro das nossas casas. E a gente vai voltar, mas quando voltar, a gente vai cuidar das coisas do Senhor ou vai cuidar das nossas coisas que ficaram? Porque a gente parou as nossas coisas também. As nossas coisas estão paradas. Sim, é verdade. Né? Muitas pessoas aí estão sofrendo, né? Graças a Deus, eu não estou trabalhando, mas a firma me pagou direitinho, pagou as férias, né? Mas tem pessoas que não têm salário. E quando voltar, né? Como que fica a situação? Nós voltamos com todo empenho para fazer a obra ou voltamos para cuidar das nossas coisas, para pôr em dia aquilo que deixamos parado na nossa vida também? Então, será que Deus vai ter que levantar um profeta para falar para o povo, ei, é hora de cuidar das coisas do Senhor, até porque se a gente for lá para Mateus 6, Jesus fala assim, vocês perceberam que os lírios se vestem bem, que os passarinhos eles não trabalham, mas eles sempre têm o alimento. Vocês percebem que eu dou tudo para eles, sem eles pedir nada? Por que vocês ficam preocupados com as coisas de comer, de beber, de vestir? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, comer, beber e vestir, eu vos acrescento. Não fique pedindo essas coisas, preocupado com essas coisas, porque quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Vocês têm que confiar em mim. Cabe a cada dia o seu mal. Então, depois dessa pandemia que a gente vai saber. O que a gente está falando aqui como que eu posso dizer? A gente está fazendo suposições. A gente não sabe como vai ser, né? Mas a gente pode eu acredito que a gente pode esperar muitos sedentos, mas também muitos que, infelizmente, se acomodaram com o culto online, assim, por assim dizer. Então, pegando a sua fala do livro de Esdras, onde o povo chora, são dois grupos, né? Um povo chora porque o templo é pequeno e o outro chora porque nunca viram. Os mais antigos choravam por causa que tinha visto a glória do tempo antigo, né? E os mais novos agora, não tinham visto o templo ainda. Então, são duas lágrimas se misturando. Um de lamento e outro de alegria. Sim. Aí a pergunta é, eu volto para a minha igreja, que tem aproximadamente 350 pessoas. Certo. Liberou geral. Vamos dizer que decreto, vamos suposição, só para a gente entender. Dia 1º domingo de julho está liberado para cultuar, está tudo aberto. 1º de julho. A pergunta é, será os que vão entrar vão dizer, cadê o povo? Ou os outros vão dizer, que bom que está na igreja? Sabe? Essa emoção de dizer assim, mas cadê o coral? Cadê o ciclo de oração? Cadê os músicos? Cadê o povo? E quantos uns vão se alegrar porque estão lá, outros vão ficar tristes porque estão faltando as pessoas.
É, é o que eu falei no início lá, tem esses dois lados, né? Tem o povo que não vê a hora de voltar e tem o povo que prefere ficar do jeito que está. É, é, eu, eu, eu vou falar por mim, eu não vejo a hora de estar presente no culto, tá? Fisicamente, de rever os irmãos de olho no olho, né? Porque aqui a gente não tem o contato, lá na DAI tem muito essa questão do abraço, né? As pessoas gostam muito de se abraçarem, ó. E é muito bom isso. Às vezes um abraço, ele cura muitas tristezas. Eu já vi acontecer com algumas pessoas isso. Pessoas que estavam tristes e sem ninguém falar nada, só dela receber um abraço, ela saiu alegre e feliz. E tem pessoas que não veem a hora, Tony, porque a gente sabe que existe uma realidade de pessoas que vivem sozinhas em suas casas, né? Sim. Pessoas que encontram alento nas igrejas, né? Encontram amizades nas igrejas, porque às vezes as pessoas moram sozinhas e não têm essas amizades. E na igreja é onde ela encontra, vamos dizer assim, esse refúgio, essa alegria de abraçar as pessoas. Então, eu acredito que vai ser uma alegria grande para muitas pessoas quando as igrejas puderem retornar às suas atividades normais, com todo mundo presente, sem restrições. Eu ontem me alegrei, né? Me conti nas lágrimas, me alegrei de um fato que a Kelly colocou. Eu não vou lembrar o nome da pessoa. A gente está fazendo o nosso culto, como a gente faz dia de quinta-feira, e a Kelly convidou uma jovem para cantar. E essa jovem, ela foi na igreja, correu, foi lá na igreja, gravou o vídeo lá, mandou para a Kelly para colocar no nosso culto online, né, que a gente faz na nossa igreja. E eu fiquei olhando, porque se você vê a importância dela, ela se produziu, vestiu uma bela roupa, como se ela tivesse. Eu tô indo pro culto. Ela foi na igreja gravar o vídeo, Alex. Eu fiquei assim, gente. As pessoas às vezes não percebem o detalhe. A moça foi na igreja para dizer assim: eu tô aqui, eu tô cantando aqui, é aqui é o lugar que eu quero estar. Eu achei maravilhoso, achei lindo. Eu não vou lembrar o nome da moça, lindo, Alex. Gente, olha só, que maravilha. E essa questão psicológica, ela é comprovada, né, Tony? Essa questão psicológica, ela é comprovada que ela faz diferença na vida da pessoa. Por exemplo, você aqui na pandemia, na sua casa, e você acorda ou acorda ou cedo ou tarde, seja lá qual for a hora que você acorda, e você passa o dia sem se arrumar, sem colocar um desodorante, sem trocar de roupa. Isso psicologicamente é muito ruim. Tá? Verdade. Então, a pessoa, mesmo estando em casa, ela tem que acordar, lavar o rosto, tomar o seu café, colocar uma roupa, passar um perfume, tomar um banho. Ela tem que continuar fazendo, porque psicologicamente isso afeta. E se a pessoa. E tem muitas pessoas sofrendo psicologicamente nessa questão da quarentena, por causa dessas questões, porque fica focado só no momento ruim e esquece que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Né? Então, nessa questão da volta pós-pandemia aí, na volta da igreja, a questão psicológica vai falar muito também. As pessoas psicologicamente, vou dar um exemplo aqui. Quando eu era criança, vou abrir aqui meu coração. Eita, é forte. Grava aí, grava aí. Quando eu era criança, eu morei muito tempo em São Bernardo do Campo. Meu pai era caseiro lá. E eu fui assaltado várias vezes lá. E eu fiquei, psicologicamente, eu fiquei abalado. Eu fiquei com medo de sair na rua, tinha medo de ir para a escola. É isso eu nunca abri para ninguém. Né? E eu tive que passar por psicóloga para poder voltar às minhas atividades. Então, a questão da pandemia também tem afetado isso aí, o lado psicológico da pessoa. Né?
Afetado, como que ela vai sair, voltar para a igreja? Ela vai pensar, eu até estava lendo uma reportagem aqui que dizia o seguinte, que a maioria das pessoas estão querendo voltar para a igreja, sim, após a pandemia. Só que algumas estão com medo de voltar após liberar e ainda ter o vírus, entendeu? Então, Sim. o psicológico vai estar afetado. Então, é uma coisa que também precisa ser trabalhada. Né? E aí o que você está falando, a gente tem igreja que não se importa com um abraço, aperto de mão, mas se você pegar uma igreja como a sua, que você fala que o pessoal abraça, o pessoal, não, não vou agora não, deixa eu passar mais uns 2 meses, depois eu vou, porque lá na DAI o pessoal quer abraçar. Sim. Né? Eu tenho um pastor, foi o que me levou para o ministério, pastor Ricardo Santana, amo de paixão, um mestre. Meu irmão, ou você ama o pastor Ricardo, ou você ama, você não tem opção de odiá-lo, você tem opção de amar. Porque é aquele que abraça, é aquele que não se conforma, é aquele que vem, ele arruma assunto, seja do seu cabelo, seja da sua barba, ele quer tocar em você. Ele é aquele que quer pôr a mão em você, ele quer aquele que te abraçar. Eu vejo as lives dele, ele tá sofrendo. Eu vejo as lives do pastor Ricardo, ele tá lá em Sumaré, tá tomando conta de uma igreja em Sumaré. Eu vejo ele tá sofrendo, gente, porque não tem ninguém do lado dele. Porque não tem ninguém para ele abraçar, não tem ninguém para ele tocar. Aí tem gente, aí, nesse sentido que eu quero dizer, é que as pessoas, Alex, vão ficar com medo. Será que eu posso ir lá agora? Será que eu posso apertar a mão da pessoa agora? Igual, a mão é estranho para a gente. No mês passado, a gente tomou ceia, como eu te falei, a nossa igreja está oferecendo a ceia das 8 da manhã às 8 da noite, com o limite de 5 pessoas, para tomar ceia e ir embora. Gente, é muito estranho. Fui tomar ceia, eu lembro que foi a Edna e o Josiel e outros irmãos que estavam lá, e você não se aproxima dos irmãos, não está lá, e você não pode chegar perto, você fica assim, gente, é muito difícil, tanto para quem quer abraçar, para quem está com medo. Na Adai, a gente tem o costume na ceia, de depois que come o pão, a gente pega o cálice, e aí a gente vai até algum irmão ou irmã e a gente troca o cálice e fala para ele assim: eu tenho comunhão contigo. E várias pessoas ficam fazendo isso na igreja, né, durante antes de tomar o cálice de suco. E aqui a gente faz, eu e minha esposa, eu tenho comunhão contigo, e daí a gente troca o cálice. Olha, o Flávio, eu sei que ele está aí, ele estava falando, porque isso está falando uma coisa importante, as pessoas precisam entender desse período de comunhão dentro de sua casa. O Flávio, ele é presbítero, e não é pelo fato de ser de presbítero, porque ele é o presbítero, mas ele tem o pai dele, que é já um senhor, um ano passado ele teve enfermo e tudo, enfim, e ele não quer que os pais dele saiam, então ele está fazendo o que a Dai está fazendo. A Dai é a igreja, tá, irmão? Se você não sabe, a Dai não é a pessoa. Aliás, quer que eu fale o que significa? É a noiva, no todo, né? A Dai aí o que acontece? O Flávio. Sim, fala o nome. A Dai é a Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. Isso. Aí o Flávio, continuando, ele não está indo fazer esse período que o nosso ministério tá fazendo, e ele está oferecendo a ceia para a família dele, para o pai dele, para a mãe dele, ele e a Evelyn ali, o que vocês estão fazendo. Então, você tem o cuidado do pai, da mãe, olha só o privilégio de você poder cear com seu filho e você fazer parte da ceia ali intimamente, porque às vezes nós que somos ministros, Alex, você sabe, a gente às vezes fica no púlpito, a nossa família fica longe, a gente não tem essa comunhão de poder dizer o que você falou, falar para a Cláudia, né? Eu tenho comunhão com você. Agora está sendo proporcionado. É que a gente está em igreja diferente e os costumes são diferentes. Isso. Mas daí não fica ninguém no púlpito, né? Então a gente toma ceia todo mundo junto lá embaixo. Uhum. Só o pastor, você vê, a minha já. Só o pastor a nossa já fica tem lá ministrando. Ficar em cima. Só o pastor que fica ministrando, aí a gente que é da pastoral fica na frente do púlpito
para servir, né? A ceia para o povo. E a gente fica todo mundo embaixo. Então a gente já participa junto também na igreja. Então, vamos lá. Agora vamos voltar para o assunto mais forte. A gente está muito sentimental, a gente está precisando, a gente está querendo a igreja, né? A gente está muito carente da igreja. Você Porque a tá gente querendo gosta de estar na igreja. Você está querendo uma polêmica. Não, é porque o assunto precisa-se crescer, né? O Flávio está falando aqui para a gente que a igreja sempre houve a necessidade de momentos difíceis para que o povo de Deus possa, né, se mostrar firme, né? E é bem isso mesmo. Tem alguém dando a parte seu para você, Alex, aí. Mas vamos lá. É o William, né? Isso. Sabe quem é o William? Não. É irmão do Urandi. Verdade! Gente boa demais. Pai do Senhor. Mas não é igual o pastor Urandi, não. Não, ele é crente. Não é igual o Urandi, não. Abração, ele é verdade. Eu lembro dele quando ele ia visitar a gente lá, é verdade. Então, esse assunto, gente, para vocês, o irmão é do contra, o irmão tá vendo a tragédia da igreja, tá torcendo. Não, irmão. Eu estou querendo que você olhe para a Bíblia e aprenda com a Bíblia o que aconteceu com o povo escolhido de Deus. Se você diz, não somos escolhidos, nós somos um novo povo de Deus, tá, beleza, mas fica sabendo o que aconteceu com o povo de Deus. Não temos, como foi falado no começo, a gente não tem, é a primeira vez que acontece isso, a gente não tem, é um momento ímpar, como foi bem colocado pelo presbítero Alex. Então a gente tem que olhar o que aconteceu na Bíblia. O povo passa no cativeiro 70 anos, sofrendo, sem poder adorar a Deus livremente, em pequenos grupos. Quando sai da Babilônia, em vez de trabalhar para a casa do Senhor, diz, não, a nossa casa ficou, a nossa vida ficou, vamos cuidar da nossa casa. Então eu quero que os que me ouvem, os que vão ouvir posteriormente, quando acabar essa live, entendam que a gente torce para que não aconteça, mas já aconteceu na história do povo de Deus, um povo que saiu do cativeiro, que teria tudo para adorar a Deus e não quiseram mais adorá-lo, o recusaram, que é o texto que nós estamos usando, que é o texto de Ageu, capítulo 1. Então eu torço para que todos voltassem muito mais, que os pastores tivessem problema, a igreja que tem 600, que tem 300, virasse 600, que tem 1.000, virasse 2.000. Quero eu que aconteça isso. Mas eu estou falando de um povo que tem a tendência de se acostumar, mesmo que seja com a tragédia, mesmo que seja com coisa ruim, porque o ser humano, ele é adaptável. Então, se, tá bom, me conformei com isso aqui, eu vou ficar aqui. E eu não quero que a igreja passe por isso, mas eu sei que a igreja vai passar. Não é porque Deus me revelou, não foi o Espírito Santo que veio aqui me dizer isso. Eu estou lendo, irmãos, a história de Deus, do povo de Deus. Então agora a gente vai para a polêmica de Lucas. Agora sim. Agora vamos para Lucas. Antes da gente entrar em Lucas aí. Vamos, fale. Antes da gente entrar em Lucas, aproveitando o gancho aí, realmente a gente. Um livro muito clássico para a gente ver isso daí é Juízes. O povo. É costumeiro do povo de Deus eles abandonar Deus em alguns momentos da sua trajetória. E tá indo, e qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que eles abandonam é Deus. Então, infelizmente, como você falou aí, deixa eu colocar aqui para carregar o notebook, tá acabando a bateria. Infelizmente, aí a gente vê muito o povo de Deus se desviar do verdadeiro Deus para adorar outros deuses. Né? Isso é algo muito comum na Bíblia, a gente vê várias vezes acontecer. Então, esse é o medo que a gente tem que ter também quando a pandemia passar, porque diante de toda a história, sempre o povo abandonou Deus e Deus teve que... pode perceber que é sempre Deus que tem que ir atrás do povo. E o povo sempre abandona, então a questão do pós-pandemia também dá esse receio aí.
será que o pessoal quer voltar mesmo? Será que o pessoal permanece... A gente não está convivendo com o povo. A gente não está tendo contato. Será que o povo permanece firme? Será que o povo permanece servindo a Deus mesmo? Ou será que as lives que eles estão assistindo são outras? Mas eu quero que você leia Lucas, já que eu li o livro de Ageu, eu quero que você leia o livro de Lucas aí, Lucas 14. Os crentes que tiverem aí, deixa eu ver. Do 15, a partir do 15? Isso, a partir do 15. Até o 24? Até o 24. Diz assim. A minha NVI, tá? Ok. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eita, é forte. Eita. Pode falar aí, mano. Oh. Ô, Jesus, ajuda nós. Mas aí, Alex, aqui sim é Bíblia. Não é conto da Corachinha que a gente quer. A gente está trazendo para a igreja essa reflexão, para os irmãos que ouvem, os que vão ouvir, porque é Bíblia. Isso aqui é Jesus conversando e dizendo o que aconteceu. É um relato do qual alguém fica falando, coisa boa. Deixa eu voltar para a Bíblia aqui. Bem-aventurado é comer no reino de Deus. Ou seja, talvez quem disse isso aqui já tinha escutado que a boda do cordeiro aconteceria e ele fala assim, coisa boa é poder estar lá na boda do cordeiro, né? Aí Jesus está falando, me corrija se está errado. Vocês estão pensando na boda do cordeiro? Só que tem momentos de você viver aqui na terra. Tem momentos de comunhão. Tem momentos de me adorar aqui na terra, antes de chegar no céu. Você já quer ir lá para o céu? Por que não vive aqui? Aí ele traz essa ilustração. Então, o meu medo da pós-pandemia, essa live é por causa disso, do medo que eu tenho, é o quê? É que quando a igreja estiver posta, estiver montada, a gente estiver lá, e a gente chamar, irmão, a gente vai fazer um culto de ação de graças. Ei, pastor, esse final de semana eu vou ter que ir para a praia, porque faz uns 6 meses que eu não sei o que é praia. Ainda bem que a pandemia vai acabar bem no inverno, ó. Ô, glória! Entendeu, Alex? A gente, às vezes, as pessoas pensam assim que é brincadeira, mas quem está dizendo isso aqui, gente, é a Bíblia, é Jesus que está dizendo que as pessoas começaram a dar desculpa para participar do banquete dele. E você sabe disso, e eu sei. Quantos deixam de cear por causa de um aniversário? Sim. Quantos deixam de cear porque é o lançamento do filme no cinema? Então, imagina agora, recluso, sem poder ir para lugar nenhum, shoppings fechados, praias fechadas, e aí volta, e Jesus está dizendo, tá aí, é para vocês irem, poder vir e se alegrar comigo, e começa a dar desculpa. Um que vai casar,
o outro que comprou junta de boi, o outro que vai ver terra, ou seja, estão se ocupando com as coisas da terrena, não querendo viver as coisas de Deus aqui na terra, mas quer ir para o céu. Não vai, filho. É aqui primeiro, vivemos aqui, então eu peço a Deus, eu quero, irmão, acreditar que isso aqui é só na Bíblia, não vai acontecer. Eu quero, eu espero, eu louvo a Deus que isso aconteça. Mas a Bíblia, quem está dizendo é Jesus. Se Jesus está dizendo, irmão, quem é eu, quem é você para dizer que isso não vai acontecer? Não pode acontecer. E eu penso da seguinte maneira, posso estar errado, eu posso estar enganado, mas eu penso que no início vai ir bastante gente, tá? No início, assim que começar os cultos, as pessoas vão voltar, vão voltar bastante gente, né? Melhor dizendo. Mas aí depois, com o passar de alguns finais de semana, aí eu acredito que entra essas questões aqui, das desculpas. Porque a gente já viu, você citou aí, a gente já viu várias vezes. As coisas de Deus, como a ceia, que a gente troca por qualquer outra coisa, a gente trata como coisas banais. A gente trata muitas vezes as coisas de Deus como coisas banais. E a gente arruma desculpa para muita coisa que, até a questão do tempo, que a gente falava que não tinha tempo para ofertar o nosso culto a Deus, que não tinha tempo para ler, que não tinha tempo para orar. E agora a gente, como você falou aqui no Inamar, estão fazendo a oração, e aqueles que não tinham tempo estão na oração agora, aqueles que não tinham tempo de ir na escola dominical estão participando das escolas online, né? Então, eu vejo que na nossa vida a gente tem que estabelecer prioridades. O que é prioridade na nossa vida, a gente arruma tempo para fazer. O que é prioridade na nossa vida, a gente dá um jeito e coloca na nossa agenda. Mas o que não é prioridade, a gente vai deixando de lado. E, infelizmente, igreja é tratado como não prioridade na vida de muitos. Então, a gente coloca ali. A gente fala o seguinte, o domingo é do Senhor. Certo? É costumeiro falar isso nas igrejas, nos púlpitos, que o domingo é do Senhor. Mas se a gente precisar acordar cedo no domingo, ir para a igreja, passar o dia inteiro na igreja e falar, não, eu vou perder o meu dia. Calma aí, então não é do Senhor. Então não é do Senhor. É meu, eu escolho, eu decido o que faço com ele, porque se é do Senhor, eu não tenho que falar que eu vou perder o meu dia. Né? Então, eu tenho essa visão aí comigo, que no início eu acredito que vai bastante gente, mas depois eu acho que começam as desculpas aí, como você falou. Eu fiquei muito tempo trancado em casa, eu preciso ir no shopping, eu preciso ir passear, eu preciso levar a família para passear, eu preciso ir na praia, eu preciso de tanta coisa, mas eu também preciso ir na igreja. Mas o que é prioridade? Aí é cada um que vai estabelecer a sua prioridade. Eu era impedido de ir à igreja por causa do meu trabalho. Eu trabalhava de dia, de noite, era folguista. Aí, bem agora, bem antes de começar a pandemia, eu recebi uma oportunidade para trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, o sábado até meio-dia, e não trabalhar o domingo. Aí acabaram com o culto. Jesus, me ajuda aí, né? Eu agora tinha tempo para ir para o culto de doutrina na segunda, que é a nossa igreja, né? Falando nossa igreja, o culto da quinta, a oração da quarta, poder ir nas festividades, sexta, sábado, domingo, como é o costume, e poder ir na escola dominical sem interrupção. E agora, gente, o que é isso? Né? Por quê? E eu lembro, Alex, não é porque eu falo você, porque você lembra, o caso foi com você. Eu trabalhava um dia sim, um dia não, e eu queria estar na escola dominical. E eu lembro que você fazia a escala da nossa, e você falou, se você não vai folgar, eu disse, não, que folgar? Domingo que vem eu não vou estar aqui não quero folga não, eu quero estar todos os domingos escalado. Por quê?
eu só ia para a igreja de 15 em 15 dias, no caso, para a escola dominical. Então, eu queria o máximo possível estar lá. Porque é a história da prioridade. Quem quer, eu lembro do Hernandes Dias Lopes, quando ele foi namorar a esposa dele, né? Que agora é a esposa, ele disse que o pastor chamou ele para pregar na igreja. E ele disse que não tinha tempo na agenda dele para pregar na igreja do pastor. E aí, naquele congresso, ele fez o convite, ele conheceu a esposa dele, né? Ele disse, nossa, que moça bonita, ele se interessou. Ele disse que no ano ele foi 7 vezes na igreja lá. Para pregar ele não tinha tempo, mas para ver a esposa dele, no caso, a namorada, ele arrumou 7 oportunidades para ir lá. Né? E ele dizendo, tá vendo, irmão? Acontece com a gente. Às vezes a gente fala assim, não, minha agenda é muito lotada, eu não consigo. Mas eu consegui 7 brechas na minha agenda para poder ir lá, porque eu queria ver a moça que eu estava querendo namorar, que se tornou minha esposa. Então a gente precisa, nesse tempo pós-pandemia, e é uma oportunidade, você falou um negócio, Alex, do seu pastor, que eu gostei muito, e é que eu fui ler um negócio aqui. A gente precisa pensar o seguinte, que após essa pandemia, a gente vai ter que levantar um grupo de irmãos que amam vidas para ir na casa das pessoas. Né? A gente tem que, os pastores, o meu pastor, o pastor Nilson e outros, já tem que montar uma estratégia para ir capacitando, treinando ou conversando com os irmãos que amam vidas, para que vá na casa dessas pessoas, possa pelo menos estar na porta, fazer feito que você falou, buzinar. Bom, irmão, não posso entrar, mas estou aqui, viu? Aquela frase de assembleano, eu te amo e Jesus te ama e eu também. Né? Pelo menos isso, Alex. Porque a gente precisa fazer, gente. Porque a igreja, infelizmente, se a gente não correr, eu falo correr atrás, é no sentido de amar as pessoas. Porque eu ministrei a última vez que eu ministrei no culto online, eu falava que amor maior que a gente representa, Alex, para a pessoa, para o outro, é dizer para ela, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não tem amor maior para com outra pessoa, de que você pregar o evangelho para ela se decida mudar de vida, parar de pecar, porque o que espera era o lago de fogo. Então imagina que amor é esse que você prega para uma pessoa insistentemente para que ela não venha a perecer no inferno. Isso é amor. Então não tem ato maior, na minha concepção, de um presbítero, que não tem ato maior do que dizer para uma pessoa, você arrepender dos seus pecados, porque você precisa ir para o céu. É isso que nós precisamos. Sim, sim, eu concordo que para a volta da igreja física, todos nós, obreiros do Senhor, presbítero, diácono, todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, não somente aqueles que têm cargos de ministro na igreja, mas todos aqueles que servem a Deus, se estarem em contato, mesmo que virtualmente, mesmo que, como você falou, como o meu pastor tem feito, pastor Rodrigo Ferreira, de passar na frente da casa de algumas pessoas, de ajudar algumas pessoas, levar a cesta básica para algumas pessoas, como ele tem feito. Desse tempo aí de que a igreja está ausente do templo, está presente na vida da igreja pessoas, né? Então, fala aquela frase bonita, que eu gostei daquela frase. Fala para quem não ouviu. Que o templo está fechado para que a igreja seja cuidada, né? Então, isso aí. Esse é o momento de cuidar para a volta da pós-pandemia, para que a igreja volte bem, né? Que as pessoas voltem. É necessário que haja esse cuidado agora, nesse momento de pandemia. Para que aconteça o pós-pandemia, é necessário que a gente viva o pandemia de uma forma esperançosa, uma forma confiante, uma forma de que tenhamos fé verdadeiramente em Deus e que amemos verdadeiramente uns aos outros. Que haja esse contato, como você falou aí, que o povo está se reunindo através
dos aplicativos virtuais, então tem que haver esse contato de alguma maneira, mandar um WhatsApp, fazer uma ligação, alguma coisa para que as pessoas não se espalhem, para que as ovelhas não se espalhem do aprisco. Então, é essa hora de todos nós aí trabalharmos como pastoral, e não somente os pastores, mas todos nós temos esse trabalho aí, porque o trabalho não é só do pastor, o trabalho é de todos nós temos que fazer esse trabalho aí, para que a pós-pandemia volte de uma forma melhor, porque a gente sabe que tem tudo para correr de uma forma ruim, mas aí cabe a nós também trabalhar para que essas coisas aconteçam de uma forma mais natural, de uma forma mais relevante na vida das pessoas também. A minha cunhada, ela tá lá em Votuporanga, né? Ela voltou para lá. E ela tem um privilégio, lá já voltou, Alex, os cultos. Né? Os cultos na cidade lá já voltaram. Então, ela tá aqui junto conosco agora, e ela tem a oportunidade de já cultuar. Ou seja, tem lugar que já voltou. A gente não tem esse privilégio de poder nos reunir. Então, tem igreja que pode, irmão. Tem igreja que tem capacidade o local é favorável para você tá se reunindo, mas tem igreja que não tá. Então, você tem que trazer algo novo. Porque, senão, o povo não vai voltar. E eu penso no povo. A gente gosta de alma, a gente quer cuidar das pessoas. A gente fica preocupado se essas pessoas vão tentar fazer o que Jesus disse em Lucas 14. Porque se a Bíblia ela é instrutiva para a nossa vida, para que nós venhamos olhar para ela e aprender o que aconteceu, eu olho para o livro de Lucas, a gente trouxe um texto do Antigo Testamento e trouxe um texto agora do Novo, eu olho para o livro de Lucas 14, eu vejo Jesus dizendo, isso pode acontecer de novo, vão começar a dar desculpa. A penúltima vez que eu preguei no Inamar, eu preguei sobre o arrebatamento, porque todo mundo quer falar que isso aqui é o arrebatamento, é o princípio das dores, é não sei o quê. Eu digo, só porque não é o princípio das dores, eu não acredito, por causa de um fato. Quando perguntaram para Jesus, como é que se dará o fim? Aí Jesus fala bem assim, é só olhar para o dia de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, né? Ou seja, comprava, vendia, Noé entrou, veio o dilúvio. Então, e agora não se estão casando nem se dando em casamento. Não se estão negociando. O mundo parou. Né? Ou seja, numa forma geral, porque o mundo já está voltando em alguns lugares, mas não está mais. Então não é, filho. Jesus não vai voltar nisso aqui. Jesus vai voltar de surpresa. Então eu falava, gente, vamos prestar atenção na palavra, vamos aprender o que diz a palavra. A gente não quer parar, Alex, para ler um livro, que você falou, glória a Deus, você está revendo seus livros para você ver. O Éder mandou na verdade foi a Silvana, mas através de um comentário do Éder, sobre o livro de Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importa. Ou seja, em 3 dias eu li o livro, devorei o livro. Peguei o livro e lia no ônibus, lia no intervalo do trabalho, lia na ida, na volta. 3 dias eu devorei o livro. Até que Nada Mais Importa. E eu quero trazer essa ilustração do Subirá, ele falou que o nosso problema como crente não é o pecado, é as distrações. Infelizmente, E ainda mais nessa época que a gente... Na época que a gente está vivendo, não questão da pandemia, mas a questão da internet, da rede social. Né? Isso falando até antes mesmo da pandemia, a rede social é algo que distrai muito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Né? Eu estava acompanhando a aula do meu filho hoje, ouvindo, né? Ele estava assistindo a aula na TV Escola, e a professora falou o seguinte lá, que era aula de português e elas incentivando o aluno a ler. E é uma coisa que ela falou lá e que serve para nós como igreja. Ela falou assim, a gente fala que não tem tempo de ler, mas a gente passa muito tempo nas redes sociais e não para ler um livro.
né? E isso acontece na nossa vida cristã muitas vezes também. A gente, quando começa a ler a palavra de Deus, as distrações, como você falou das distrações aí, redes sociais são distrações. A gente começa a ler, aí o celular toca, aí chega uma mensagem. Aí você já perde o foco. Perdeu o foco, já era. Você não consegue voltar mais. Aí você passa 1 hora, 2 horas nas redes sociais, mas você não consegue passar 1 hora, 2 horas lendo a Bíblia Sagrada. Não? Aí as distrações nos afastam. É verdade. Meu amigo, é sempre um prazer falar com você, e eu estou gostando disso, que isso aqui vira costume para a gente conversar. Pessoal, o povo que está aí, será que a gente pode pedir tema, Alex? O pessoal sugeriu um assunto para tratar aqui, ou é perigoso? Eu acho que pode pedir. Não tem perigo, não. Será que tem? Ô, Flávio, tu tá aí ainda, Flávio? Pede um assunto aí. Só não vem com. Deixa eu quieto, não vou nem dar ideia, não vou nem falar aqui. O Flávio é polêmico, hein? Então, eu tô querendo convidar ele para participar desse nosso bate-papo. O que você acha? Colocar nós três juntinho Nós aqui. três. É uma É, boa. É uma boa. pronto. Vamos fazer isso aí. E se ele tiver Bora. aí, eu vou convidar ele para sexta-feira que vem. Ó, aí tá aqui, fazer aqui, ó. Tô só aprendendo. Não, ó, eu vou te convidar para sexta-feira que vem a gente colocar você aqui para a gente conversar, um olhando na cara do outro. Ô, Tony, o Flávio é liso, Sim. rapaz. O Flávio é liso, liso, liso. Quando eu era coordenador da escola bíblica lá no Inamar, eu ficava querendo colocar ele para dar aula. E demorou, ele deu umas ensaboadas, hein? Nessa questão, eu quero só aprender, quero... Liso, fugiu. Ele chegou a dar aula, mas correu um bocadinho. Entendi. Alex, então vamos combinar assim, pessoal. A gente volta sexta-feira, a gente vai pensar num assunto bom para a gente conversar, já que a gente falou o benefício da pandemia, a gente já falou. Infelizmente não está aqui mais gravada para vocês verem, que foi muito bom. Tem coisa boa na pandemia, tem coisa boa. A pandemia trouxe coisa boa, sim. Agora, após, a gente preocupado com os textos que nós lemos, baseado em Bíblia, tá? Não é eu acho, eu penso, é baseado em Bíblia, que é o nosso foco. Né? Tem um momento que a gente ri, brinca, porque a gente é feliz. Né? Eu sou crente, sou feliz. Enfim, mas... Se tem um povo que tem que ser feliz, se tem um povo Isso. que tem que ser feliz, são os crentes. Somos nós, isso mesmo. Então, a gente vai pegar um tema aí para a gente colocar, para a gente falar sexta-feira que vem, e já tem um convidado, que é o Flávio. A gente coloca ele na roda aqui, Ele aí já vai aceitou? ser assim. Ele aceitou, ele falou: tamo junto ali, ó. Então, tamo junto. Né? Então, sexta-feira a gente volta aqui para conversar com vocês e pedindo, irmão, a gente quer que Deus tenha misericórdia do seu povo. Mas para que Deus tenha misericórdia do seu povo, o povo, irmão, tem que querer Deus. A gente acha muito bonito. Quem me lembra aí? Se alguém que lembrar, eu não vou lembrar o texto agora. Mas a gente é Eclesiastes, mas eu nunca lembro esse texto que fala: bendito serás no campo, bendito serás a tua videira, bendito serás. A gente só quer pregar o bendito, Alex. No entanto, quando acaba esse texto de bendito, aí Deus mesmo começa a dizer: maldito és, se fizeram isso, né? maldito serás. Deuteronômio. Deuteronômio. Aí ele começa a dizer. Então, gente, para que a igreja volte firme, o povo tem que querer, porque diz assim: Deus quer que a gente... Não, ele quer mesmo, ele continua no trono dele, soberano, eterno, no controle de tudo, dizendo: e aí, vai me adorar ou vai botar desculpa na pandemia? Tem uma coisa, ainda dentro do tempo, você falou da live passada, eu lembrei de uma coisa aqui também. Acho que é interessante a gente ressaltar um negócio que eu tenho visto que tem despertado em algumas pessoas, algumas pessoas que já tinham esse desejo e que agora eu vi que tá mais, estão mais expostos a esses desejos. A questão de ajudar o outro. Porque, como eu falei, tem muitas pessoas que estão passando necessidade nessa pandemia. Né?
E eu vejo que tem muitos na igreja, eu tenho visto nos grupos, tenho visto, você sabe do trabalho que eu e a Cláudia estamos fazendo, né? Não vou ficar aqui falando, mas a gente tem visto algumas pessoas querendo ajudar, algumas pessoas querendo ajudar o próximo. Isso é igreja. Isso é igreja. E às vezes, quando a gente está no culto, no templo, isso falando de templo, essas coisas não são, como que eu posso dizer? As pessoas não têm essa oportunidade de ajudar, ou não sabem como fazer. E eu vejo que agora, nesse momento de pandemia, algumas pessoas estão tendo essa oportunidade de ajudar o outro. Como o pastor Rodrigo Soeiro fala, muitas pessoas não estão tendo, ou estão tendo pouco, mas tem pessoas que na pandemia estão ganhando mais. Tem pessoas que na pandemia estão ganhando mais. E essas pessoas que estão ganhando mais ajudam os que estão ganhando menos. Isso é igreja. Lembra da igreja de Atos que a gente falou na live passada? Isso. Eles tinham tudo em comum. Um ajudava o outro. Então, esse é o momento de ser igreja e ajudar aquele que está passando por dificuldade. Sabe que a gente não pode tirar o da nossa casa, né? Mas dá para a gente te ajudar de alguma forma. Sim, dá para ajudar, sim. Cada um fazendo um pouquinho, acaba o pouquinho de cada um é muito para outro. Opa, isso é a pura verdade, porque às vezes pode ser coisa significante para mim, para o outro ele não tem. Exatamente. Né? Aqui não é apontando o governo A, B ou C do fica em casa, mas é fácil dizer para mim que você, que como você falou bem, que você recebeu seu salário completo, recebeu suas férias, ficar em casa para você é fácil, mas para quem vendia comida na rua, vendia salgadinho no ônibus, enfim, e não pode vender mais. Exatamente. Como é que fica? Exatamente. Aí entra as ajudas. Né? E as igrejas, porque eu não quero falar o nome de denominação, mas tem uma igreja que é muito condenada no nosso Brasil. Mas de sinceridade, Alex, eu falo de sinceridade. Pelo menos mostrando. É uma das poucas que eu tenho visto que está indo dar comida para quem não tem. É uma das poucas. Porque hoje, nesse tempo de eu faço para todo mundo ver, se tivesse outras fazendo, a gente estava sabendo. Né? Eu não estou falando nem da nossa, do tamanho da nossa, estou falando de igrejas grandes, gigantes, mega, né? Igrejas que podiam fazer muito mais e não estão fazendo. E eu estou vendo essa igreja que é muito condenada no Brasil fazendo. Está doando alimento, e roupa, álcool em gel. No nosso condomínio do trabalho, tem arrecadação de alimento. O pessoal passa lá, vai no mercadinho, passa, deixa um preço um do outro para doar comida. Ou seja, quem não pode ir, está deixando lá, aí se faz as cestas e vai levar para quem não tem. Você está falando, quem tem poder ajudar quem não tem. Esse Exatamente. É o momento. Agora é a hora. Agora é a hora de ser igreja mesmo. Agora a hora de virarmos. Agora não é hora só de chegar no culto e levantar a mão e glória a Deus. Igreja não é só isso, não é só estar no templo ali. É só festa aí, glória a Deus. E não tem pessoas que estão passando necessidade aí, nesses momentos aí. Então, para que a igreja volte após pandemia, é necessário que cuide agora. Se não cuidar agora, não tem como ter uma volta boa depois. Ou a gente vai ser igual a parábola do samaritano, passar de largo, fazer de conta que não viu. Também. Pode ser. É a questão da prioridade, eu volto a falar. Então, meu amigo, é sempre um prazer. É sempre um prazer falar com você. A gente já está quase 1h30, tá bom. Agradecer as pessoas que comentaram. Né? Sexta-feira, eu quero que o Flávio me explique sobre o cacau aqui. Ele colocou um negócio sobre o cacau, mas é muito grande. E acabou o tempo, tá, Flávio? A bruxa sobre o pé de cacau. Sexta-feira você explica isso aí pra gente. Tá? E aí a gente pensa aí sobre Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Olha lá o que ele colocou aí, ó. Né, eu consigo colocar o comentário aqui, eu descobri isso agora, gente. Se eu soubesse, eu tinha colocado o comentário para Alex, todo mundo ver junto, para a gente ver. A gente tá aprendendo. Não conheço nem nada disso aí, de vassoura de bruxa, pé de cacau. Não, eu também não. Só de ouvir então falar.
Gente, eu descobri isso agora. Agora eu fiquei com vontade de clicar nas coisas para mostrar. Olha lá, ó. Olha lá que coisa legal. Ah, eu não vou acabar agora, não. Eu vou ler os comentários. Lê os comentários, Alex. A gente vai comentar. Ó, a Cláudia. Tá falando da igreja online lá, ó. Né? Por isso que a gente começou por aqui, gente. Vocês que perderam o começo da live, né? Porque a igreja do Alex aqui, que ele faz parte, lá já tinha, aliás, tinha sido inaugurada a igreja virtual. Então a igreja tem que continuar, porque esse foi um comentário meu, que eu estava falando que seria, na minha opinião, seria necessário a igreja parar um pouco do culto online para tentar tirar o povo de dentro de casa. Mas eu sei também, como eu já tinha falado do pessoal lá da Guatemala, que ele já tem igrejas online há muito tempo, muito antes da pandemia. Então não pode parar, porque eles não nasceram por causa da pandemia. Eles já existiram, já existiam antes da pandemia. É isso, Alex? Sim, a igreja online já era um projeto que já estava sendo feito. Na verdade, ela só adiantou a inauguração lá na nossa igreja, mas já era algo que já tinha o pastor, já tinha tudo certinho, já estava comprando os equipamentos, só que aí teve que adiantar, né? Teve que adiantar. Aí tem mais um comentário. Essa moça bonita aí, ó. Eita glória. Sai de uma mulher para outra, olha lá, ó. Eu também acredito que o povo tão desejoso do culto, né? Essa é a minha querida e amada esposa. Aí tem uma pessoa que colocou um comentário aqui. Na próxima eu vou colocar, gente, os comentários. Descobri isso agora, perdão. E todo mundo vê que está sendo comentado e a gente comenta em cima disso aqui, ó, né? Está falando que Deus é fiel, né? E está com a saúde da igreja. Isso é verdade, ele vai cuidar da saúde da igreja, mas nós, como igreja, temos que cuidar um dos outros. Se a gente não cuidar, Deus vai dizer assim, aí eu posso pegar um texto muito bom e já pode o tema. Eu estive doente, não fosse me ver, estive preso, não me visitasse, estive nu, não me vestisse, estive com fome, não me desse de comer. Eita, é forte. Dá lugar esse comentário aqui não precisa, porque o irmão só concordou comigo, é meu irmão Drailton, te amo, Drailton. Ah, o comentário do Sayadin ali, ó. Esse Sayadin tá comentando em tudo aqui, ó. Que foi o comentário do Flávio, né? Olha lá, Alex, tá vendo? Porque eu estava falando sobre a visita, né? Esse intuito da visita, né, que a gente tem aqui. Deixa eu ver. A minha esposa colocou, eu me refiro. Ah, sim, aos que não tem. É verdade. Esse aqui falou. Foi o comentário que o Alex falou, que tem gente na igreja dele que não tem acesso à internet, como tem, com certeza, temos a nossa. Eu encontrei uma irmã, não vou falar o nome dela, e eu perguntei, você assiste os cultos? Não, eu não gosto desse negócio não, irmão. Eu quero ver pessoa, não quero esse negócio de culto online, não. Ela tá no direito dela, porque, né? Mas ela só não pode ficar sem o culto. Mas ela não fica sem o culto, não, porque eu conheço ela e sei que na casa dela tem culto. Vamos ver mais um comentário do Sayajin. Eu mostro claramente que se houve a necessidade. Olha a foto dele lá, ó. É o Sayajin. Um momento difícil na vida do povo de Deus, para que este se voltasse para ele. Isso é verdade, Flavão. Que Deus continue abençoando. Esse aqui é do Cacau, como eu falei. Ó, Alex, coisa que a gente não pensou. Olha aqui, essa é minha cunhada. Olha o que ela colocou. E é verdade, a gente não está pensando nisso. E é uma ideia que pode ser colocada em prática. Sim. Né? A gente poder reunir alguns casais para a gente tratar desses casais. Certo? Ela disse aqui. Você poderia fazer pelo Zoom, pelo Google Meet, né? Isso, dá para a gente fazer isso aí. Vamos pensar isso aí. Risoleta, não, Risocleide. Fica brava quando chama de Risoleta. Ela colocou. Lembra que eu falei que lá está tendo culto já? Ela está falando que lá é obrigatório entrar com a máscara, tá vendo? Mesmo tendo liberado o culto lá na cidade de Votuporanga, mas mesmo assim é obrigado a entrar com máscara, tá? Eu só fico pensando como é que o Enzo fica de máscara. Enzo é o meu sobrinho. E o Enzo, ele é virado no giraia. Como é que ele vai para o culto de máscara? Mas tudo bem. Deixa eu ver se tem aqui. Alguém mandou uma parte do seu para você. Deixa eu mostrar, se você conhece aí. Oh, conheço. Elidiane e o Marcos. A gente trabalhou junto no Dink.
Olha aí. Perdão, irmão, porque eu descobri isso agora, que dá para colocar para todo mundo ver o comentário e a gente conversar sobre os comentários, né? A minha sogra falou que está aqui. Obrigado. Olha quem está por aqui, Alex. Olha lá, ó. Fui para Pernambuco. Gutenberg mudou, né? Agora voltou às raízes pernambucanas. Olha lá, ó. Eu concordo com o Gutenberg. Eu queria ter visto isso aqui antes para a gente conversar, Gutenberg. Sexta-feira que vem vai ter assunto, eu vou colocar o comentário de vocês aqui, a gente conversa sobre esses assuntos aqui, ó. Tá certo? Então, eu acredito que todo mundo está vendo esse comentário. Me perdoe que eu vou gritar. Mulher, tu tá vendo esse comentário aí? Ela não respondeu. Mas tudo bem. Alex, isso, pergunta para a Cláudia, vê se a outra responde, aqui. Porque a minha não respondeu, não. O comentário aparece lá? Sim. Aparece. Pronto, tá ótimo. Né? Então a gente termina com esse aqui, que está muito bom, que é para sexta-feira. Já vai pensando no tema aí. Certo. A mulher tá gritando, eu respondi! Então, também, aqui, tá tudo ok. Então, gente, sexta-feira que vem a gente vem conversando e a gente tem um tema bom. Vai ser esse tema aqui eu estava nu, não me vestisse, eu estava com fome, não me desse de comer, eu estava com frio e não me doente, sim. Jesus falou, e aí? E agora? Esse é o texto base. Tá bom, Flavão? Você estuda aí, o Alex aqui. Eu agradeço. A Elidiane com o filho. A foto da Elidiane aí tá com o filho. Quando eles saíram daqui, eles não tinham filho, não. Olha aí, que benção, tá vendo? A tecnologia nos aproximando. Eu não posso deixar de agradecer, gente. Tem a Tami aqui também, só porque a Tami colocou só um coraçãozinho. Olha lá. Deus abençoe, Tami. E o meu amigo, né, que... tem a irmã Claudete, gente, também estava por aqui, ó. Que legal. Né, Klaus Santos. Glória a Deus. Tem esse moço aqui também, Alex, que é para você. A gente trabalha junto lá, na firma. Certo. Paulo eu não sei se eu conheço a Juliana. Ó, quem tava por aqui também, ó. Aí, Luciano. Isso. Então, gente, a gente volta sexta-feira, senão a gente vai ficar aqui a noite toda e a gente tem assunto para sexta-feira sobre o que Jesus falou, que ele estava nu, não deram roupa, estava com fome, não deram comida, estava preso, não foram ver, estava doente, não cuidaram dele. Esse vai ser o assunto, porque a igreja continua existindo agora, com pessoas com frio, com fome, com doentes, e a igreja precisa ser igreja agora. Amém. Tá certo, Alex? Amém. Você nos despede em oração? Vamos orar. Vamos orar. Você na sua casa, ora também pela nossa nação, gente. Precisamos orar mais e mais. Isso. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, te louvamos e te agradecemos por esse período que passamos aqui, Senhor, conversando sobre a Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que esteve presente. Obrigado, Senhor, pelas palavras que o Senhor tem nos dado para falar com o Teu povo, Senhor. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a todos no meio dessa pandemia, Senhor. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe que a Tua igreja venha fazer a diferença, ó Pai. Abençoe, Senhor, os nossos governantes. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que não puderam parar, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão cuidando das vidas nos hospitais e aqueles que também estão enfermos nos hospitais, ó Deus. Que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer a libertação, Pai. Que a nossa palavra seja sempre uma palavra temperada com sal. Que a nossa palavra possa ser sempre uma palavra de esperança. Que nós, como igreja do Senhor, possamos fazer a diferença em meio a essa pandemia, Pai. E ao voltar, após essa pandemia, possamos continuar, Senhor, fazendo a diferença nesse mundo, ó Pai. Como igreja do Senhor, sendo sal da terra e luz do mundo. Cuida de cada uma, Senhor, nesse momento, e que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, venhamos, ó Deus, verdadeiramente continuar servindo a Ti de todo o nosso coração, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é o único Senhor,
O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Muito obrigado a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou dar a bênção apostólica. Opa! Amém? Aí você recebe aí e fica abençoado mais ainda, irmão. Olha lá, a Alexa está fazendo assim, então eu faço assim para abençoar vocês. Que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe mais e mais. Te amo, meu irmão. Que Deus fortaleça sua vida mais e mais. Mãe, tamo junto. Até sexta-feira novamente. Abraço na família. Até sexta-feira. Glória a Deus.